Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Não vamos perder tempo, não. Vamos dividir a tela e continuar a conversa com o secretário de Meio Ambiente de Rio Branco, Normando Salles. Normando, essa ideia de que dá para lucrar com lixo já é fato e já é realidade em muitos lugares no mundo, no Brasil inclusive. O Acre parece que está sendo um atrativo para algumas empresas, algumas organizações que lidam com isso. Como é que está isso aí na agenda da Semeia? Essa é uma pauta permanente. Só para dar uma informação para vocês. Antes da gente vir aqui para a entrevista, eu estava reunido com a zeladoria, a equipe, o secretário Joab, e a equipe dele, o diretor Jean, e mais o promotor da questão ambiental de Rio Branco, doutor Alequini, mais alguns segmentos empresariais do segmento imobiliário. E o que a gente estava discutindo? O encerramento aquele lixão que tem ali no início da Transacriana. Paralelamente a isso, eu quero informar a você e aos telespectadores, nesta semana passada e início dessa semana, nós tivemos a visita de 2 grupos empresariais, a convite nosso, que vieram para identificar e prospectar investimento na questão de resíduos. Exemplo, nós vamos convocar nos próximos dias, tem várias empresas na cidade de Rio Branco que eles alugam aquelas caçambas para poder as pessoas botarem resíduos ou resto de material de construção, madeira, concreto, resto de ferro, uma série de coisas de material de construção. Aquilo chama a parte de inertes. Aquilo é uma atividade do setor privado. Vou te dar um exemplo. Esse pessoal hoje é quem mais joga material naquele lixão ali da Transacriana. Não tem ninguém que bota mais resíduos naquele lugar do que eles. Eles ganham dinheiro e a prefeitura tem que tratar o destino final. Não é assim. A lei diz: todas as pessoas que produzem os seus resíduos não domiciliares, ele tem que dar uma destinação a ele. As empresas, as pessoas físicas, quem quer que seja. Só que, historicamente, na cidade de Rio Branco, tudo que se produz de lixo, quem não joga, por exemplo, nas beiras de estradas ou na periferia da cidade, joga naquele aterro. Por quê? Porque lá na UTRE, a gente só recebe o lixo coletado pela empresa que faz a coleta domiciliar. E aí eu te pergunto, é justo um grupo de pessoas, X pessoas apenas, pequenos empresários que são importantes para a cidade, gerador de desenvolvimento, eles também têm um lado, do ponto de vista ambiental também, que ajuda, mas no final, ele no primeiro momento ele ajuda, mas no final ele não ajuda. Por quê? Porque ele ganha o dinheiro e ele não contribui para os custos que a prefeitura banca isso. Quem paga? Todos nós. Essa conta cai para todos nós. E o que, que vai ser feito? Nós estamos convocando essa gente para conversar. Eles precisam ter os seus próprios aterros e processar esse material, porque também eles geram outros produtos que podem ser utilizados na economia, nas atividades de construção civil, em diversas formas, e tem os reciclados também, da mesma forma, por exemplo, as PETs, papelão, tudo isso gera dinheiro. Agora, por que isso ainda não aconteceu? Confesso, no meu entendimento, eu não olho para o retrovisor das gestões anteriores. A gente olha para frente dizendo o seguinte: nós vamos chamar as pessoas para fazer investimento nisso. O que o poder público pode ajudar? Dando a garantia de um marco regulatório decente, dando a garantia que eles, cumprindo a parte deles no licenciamento prévio e depois o licenciamento de funcionamento do ponto de vista ambiental e o acompanhamento nosso, no monitoramento, na fiscalização, eles vão ter o nosso apoio, o apoio da Prefeitura de Rio Branco. Normando, me perdoe, você vai mexer com duas coisas que são quase que um manto sagrado para esses empresários, né? Você vai mexer com a lucratividade deles, e você vai mexer com a lucratividade que deve ser atingida, e você vai aumentar os custos, porque isso vai mexer nos custos de produção deles, né? Como é que foi a reação quando você propôs isso? Não, na verdade, a gente ainda não conversou com esse segmento. Nós estamos conversando com outro segmento que é muito importante também, e só para você ter uma ideia, que do ponto de vista
do impacto ambiental que tem dentro do perímetro urbano? São os loteamentos irregulares. As pessoas têm uma área de terra grande, mete um trator, hoje já tem uma série de pré-requisitos para você implantar qualquer empreendimento imobiliário na cidade. A própria prefeitura tem sido mais rígida, mas temos aí uma estimativa, só para vocês terem uma noção de grandeza, nós temos aproximadamente um pouco mais, um pouco menos de 200 loteamentos na cidade de Rio Branco que estão em situação irregular. Quem loteou, quem empreendeu, não pode dar o documento definitivo porque não cumpriu as cláusulas de exigência da prefeitura de implantação da infraestrutura. O que ocasiona isso? Essas áreas que, em tese, são loteamentos, viram áreas de capim, de resíduo, de entulho, e nessa época do ano são os maiores propagadores de queimada no nosso município. São esses terrenos. Por quê? A gente procura no cadastro da prefeitura, não identifica quem é o dono. A gente faz a notificação, mas vai notificar quem? Por quê? Porque o cara só tem um contrato de compra e venda. O contrato original da área maior, do perímetro maior, muitas vezes está num espólio. Esse espólio não foi encerrado pela justiça. Olha o nível de complexidade que nós temos para criar uma situação nova de informações precisas, tanto para o município, para poder ordenar o planejamento urbano e o planejamento de investimentos em todos os segmentos da cidade, mas também para aquele que poupou e quer empreender, se ele não tem segurança jurídica, que ele não tem um marco regulatório interno e que não funciona. É muito complicado. E nisso a gente perde na questão da regularização fundiária, na questão do travamento do desenvolvimento ou da implantação de novos empreendimentos na cidade, perdemos todos nós. Então, essa centralização no licenciamento ambiental, ele tem que entrar na CEMEIA, porque no licenciamento ele tem um impacto ambiental e ele tem obrigatoriamente que sair da CEMEIA também. Quando concluir o empreendimento, ele tem que voltar para a CEMEIA fazer a avaliação e as suas anotações de qual é o novo impacto que esse empreendimento vai gerar. Normando, vou adiantar aqui a nossa conversa, senão teria outros assuntos a tratar a respeito de lixo, mas acho que o tempo exige que a gente avance. No que se refere ao Igarapé, à urbanização, o projeto de urbanização e interferência do poder público ali no Igarapé São Francisco, qual é o papel da CEMEIA nisso? A CEMEIA vai colaborar na elaboração do escopo do projeto? Como é que vai ser isso? Porque a prefeitura corre um sério risco de ficar só olhando. Vai fazer alguma exigência? O que esse projeto precisa corrigir os erros que foram cometidos com o Parque da Maternidade? Todo mundo comemorou o Parque da Maternidade, tudo bem, foi importante. Mas do ponto de vista da qualidade da água, do tratamento de esgoto, me parece que tem muito a fazer ainda ali, né? Não existe, exatamente. Bom, é importante essa tua pergunta. Qual é o papel da CEMEIA no projeto de reurbanização e revitalização do Igarapé São Francisco? O licenciamento será todo pela CEMEIA. Aí você me pergunta, então, por que pela CEMEIA se é uma obra do Estado? Ok, a obra é do Estado, mas a intervenção que vai acontecer é dentro do perímetro urbano do município de Rio Branco. São 18 bairros que vão ser impactados e quem vai, depois da obra concluída, a manutenção disso vem para a prefeitura, porque este patrimônio que vai ser utilizado por todos, a manutenção vem para a prefeitura. E aí, eu vou te dar um exemplo. No passado, a gente tem o exemplo do Ruas do Povo. O governo do estado definiu um grande programa de pavimentação de rua que deveria receber todo um acompanhamento das prefeituras municipais. E o que aconteceu? O governo fez diretamente, o IMAC licenciava, os prefeitos não tinham nenhum acompanhamento. O que aconteceu? Terminou as obras, todas elas de péssima qualidade, e os municípios estão com os problemas e os prefeitos é quem tem que resolver o resquício. Se nós tivermos um acompanhamento agora, desde o início, como é exigência do prefeito Bocalon, até na elaboração dos projetos, nós vamos estar acompanhando para que não, lá na frente, por conta de questão até política, se houver, que não há, eles possam dizer assim, a CEMEIA está atrapalhando. Não, a CEMEIA está orientando para não termos problemas futuros. Normando, 18 bairros impactados com esse projeto.
Como é que está a relação com a comunidade, para que a comunidade se aproprie dessa obra? Os presidentes de associação foram convocados, já estão acompanhando a elaboração disso aí? Como é que está? Então, eu não posso te dar essa resposta, porque isso é um projeto do governo do estado, pilotado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, pela SEDU. O nosso papel, a gente se insere nele quando eles começarem a fazer as consultas sobre a viabilidade e o impacto ambiental, que essa é a primeira fase da elaboração dos projetos para poderes licitarem. Vamos adiantando aqui com a conversa. Queimadas urbanas, você já citou esse problema por 3 oportunidades nessa entrevista. O que vocês estão fazendo para evitar que aquela tiazinha coloque o foguinho dela ali no final da tarde, Normando? Como é que a gente pode evitar isso também? Na verdade, é educação ambiental, então nós não temos outro caminho. A gente precisa conversar muito com a comunidade. Elas precisam entender que um grande incêndio ele começa com apenas uma fagulha, uma bagana de cigarro ou apenas um curto-circuito na rede elétrica. E isso pode gerar um grande incêndio. Se não houver conscientização das pessoas nas suas casas, nos seus quintais, na sua empresa ou na rua, exemplo, qual é a nossa parte? Nós estamos com uma agenda, ajustando uma agenda com a Energisa, não é mais, eu ia falar Eletroacre, com a Energisa. A poda de árvores que interfere na rede de distribuição de energia. Isso gera incêndio também. Então, nós estamos com uma ação forte já, por parte da CEMEA, na poda dessas árvores, e nós estamos juntando as estruturas, tanto da Energisa quanto da CEMEA, para a gente agilizar, para minimizar, para diminuir a geração de fogo na nossa cidade. Agora, para além da área urbana, como é que está a situação na área rural de Rio Branco, essa questão da queimada? Porque já vai começar isso de novo, né? Todo ano tem isso, e é um problema que a gente sabe que vai acontecer, e a gente percebe uma reação por parte do poder público num tamanho muito diminuto, muito pequenininho diante do problema, ô Normando, na área rural. Sim, na verdade, então, volto a repetir, nós somos os causadores desses sinistros, vamos chamar assim. E como é que a gente resolve? Repito, dialogando, mostrando para as pessoas, aí entra a educação ambiental. Se nós não tivermos, por parte inclusive de vocês, e aqui eu quero agradecer o espaço para a gente falar de um assunto que vai ser recorrente. Deste mês de junho até o final de outubro, nós vamos ter queimadas, inevitavelmente, queiramos ou não. O que a gente tem que fazer? É a gente conversar mais sempre e a gente colocar esse assunto na ordem do dia para a gente não incorrer, porque às vezes a fagulha que cai no quintal do vizinho traz problema para a tua casa. E isso não foi ocasionado por você, mas as consequências quem paga é você. Vou te dar um outro exemplo. Como estávamos falando no início da nossa entrevista no bloco anterior, aquele aterro lá, do início da Transacriana, só a título de informação para você e para todos que nos veem e nos ouvem nesse momento. Lá naquele aterro, o fogo nunca parou de queimar. Já ouviu falar naquela história do fogo de Muturo? Fogo de Muturo. Ali tem sempre fogo de Muturo. E à medida que você aumenta a combustão, só para você ter uma ideia, e por que a gente precisa chamar esse pessoal que mexe com entulho para isso? Porque lá eles botam resto de tinta, que é altamente inflamável, eles botam tina, que é altamente inflamável, eles botam madeira eminentemente muito seca, que é um inflamável muito grande, eles botam colchões, que é um outro inflamável, e tem um outro inflamável, que é pouco divulgado, que é um componente de geladeira, que ele é explosivo, ele é tão forte quanto o gás. Então, todos esses elementos é nitroglicerina pura para ampliar a queimada. Pode ter barro em cima, ele espoca como vulcão, o fogo empurra e não tem quem segure. Pois é importante você falar isso, porque quando a gente olha aquele problemão ali, no início da Transacriana, a gente pensa que aquilo ali não tem solução. Tem solução. Todo problema tem solução. Tem solução. Tudo tem solução. Exatamente. Normando, para finalizar a nossa conversa, deixa eu perguntar para você a respeito da questão da alternativa ao fogo. Teve uma época aqui na agenda do governo do estado, da prefeitura,
que a questão da alternativa ao fogo, ao pequeno produtor, era algo muito presente, a atuação de inclusive de organizações não governamentais, trabalho junto com o governo, junto com a prefeitura. O pequeno produtor, o fogo é mais barato, Normando, o fogo é mais rápido. Há alternativas que a Semeia poderia apresentar para esse pequeno produtor. Você está pensando nisso também? Como é que isso está aí no teu trabalho na Semeia? Nós já estamos iniciando, e diferentemente do que o tradicional, como você disse, o fogo é inevitável. No entanto, o fogo queima mais rápido, mas as consequências do fogo, ele fica muito tempo na vida da gente, não é? Enfim, nas coisas que você conhece tão bem, muita gente conhece. O que a gente está fazendo? O prefeito Bocalon está com uma operação muito forte de intervenção nos ramais da cidade. Então, a Semeia está andando junto com a Secretaria de Agricultura na questão da educação ambiental, fazendo acero de cerca, dividindo determinadas, por exemplo, nessa parte que vai começar a mecanização agrícola, eles vão tirar uma parte, eles vão, de acordo com o proprietário de cada lote, eles vão pegar um trator. Se você faz aquela contenção com o trator e tira a vegetação superficial, tira o capim e deixa só no chão, aquilo é um impedimento para o fogo. Então, se as pessoas que têm uma fazenda, ou uma pequena fazenda, ou uma colônia, se ele não tem trator, faz a contenção com a enxada mesmo, porque aquilo ali elimina e facilita, porque aí, em vez de você não tem caminhão para poder apagar fogo, mas você tem abafador. Às vezes, com o abafador, você contém o fogo. Mas se você não fizer algo preventivamente, e aí quem é que tem que fazer? É cada uma pessoa, dono da sua casa, do seu empreendimento, da sua propriedade. E aí a gente volta para a estaca original. A gente tem que conversar muito e mostrar o nível de impacto que isso pode trazer para as pessoas em todos os aspectos. Normando Salles, secretário de Meio Ambiente de Rio Branco, muito obrigado pela sua participação aqui no Gazeta Entrevista. Muito obrigado pela oportunidade, e essa pauta eu gostaria de apenas agradecer mais uma vez e pedir a vocês que são comunicadores e que estão aí na mídia todo dia. Gente, se vocês precisam ajudar a sociedade como ajudam, mas intensificar, porque esse período é muito crítico. Nós estamos vivendo um problema de pandemia. O que é a pandemia? É problema do pulmão. Se a gente tem um aumento gradativo de fumaça na nossa cidade, aumenta a possibilidade do Covid ficar mais perto de nós. E isso depende da gente. Obrigado, então. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, Normando. Nós vamos fazer um breve intervalo. Já voltamos com o Gazeta Entrevista.